Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. E também bom dia a quem nos acompanha em casa e aqueles que estão conosco neste domingo, no 29º domingo do tempo comum. E o Senhor hoje no Evangelho vai ser muito claro a respeito da nossa oração. O que é que pedimos na nossa oração? Como é que pedimos na nossa oração? De forma desinteressada, olhando para Deus na sua misericórdia, sendo interesseiros, tendo alguns interesses escondidos na nossa oração. É isto que nos vai falar o Evangelho e vamos então preparar-nos para ouvir a palavra de Deus e há uma saudação a todos aqueles que nos acompanham em casa, nos vários lugares, onde quer que estejamos, e neste tempo de pandemia, neste tempo de tantos dramas, tantas dificuldades no mundo, no nosso tempo, tanto medo, tanta incerteza, tanta insegurança, vamos colocar-nos nas mãos do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis na direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, dai-nos a graça de consagrarmos sempre ao vosso serviço a dedicação da nossa vontade e a sinceridade do nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Aprovo ao Senhor esmagar o seu servo pelo sofrimento, mas se oferecer a sua vida como vítima de expiação, terá uma descendência duradoura, viverá longos dias, e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado. Pela sua sabedoria, o justo, meu servo, justificará a muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Palavra do Senhor. Shine, Lord, of all.
Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das vossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, excepto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança, ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Filho do Homem veio para servir e dar a vida pela redenção de todos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus. Mestre, nós queremos que nos faças o que te vamos pedir. Jesus respondeu-lhes: que quereis que vos faça? Eles responderam: concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: não sabeis o que pedis? Podeis beber o cálice que eu vou beber e receber o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam-lhe: podemos. Então Jesus disse-lhes: bebereis o cálice que eu vou beber e sereis batizados com o batismo com que eu vou ser batizado. Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo. É para aqueles a quem está reservado. Os outros 10, ouvindo isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Chamou-os e disse-lhes: sabeis que os que são considerados como chefes das nações exercem domínio sobre elas, e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Quem entre vós quiser tornar-se grande, será vosso servo, e quem quiser entre vós ser o primeiro, será escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de todos. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, permitam-me que mencione o nome dos nossos irmãos que foram partindo ao longo dos anos da nossa história, desde que chegámos aqui a Kingston. Em 1976, André da Ponte Vital. Em 86, Virgínia Bastos. Em 1994, Joaquim Muniz. Em 1997,
Carlos Medeiros Pacheco. Em 2000, José Oliveira Cabral. Em 2008, Daniela Ruda. Em 2008, Maria Inês Pacheco. Em 2017, Dorvalino Pacheco Torres. Então rezamos por eles e colocamos-los diante de Deus as nossas preces. No Evangelho de hoje, o Evangelho é como que um caminho que Jesus foi percorrendo, foi instruindo os seus discípulos, partindo de acontecimentos, foi-lhes dizendo como era o reino. Porque no princípio eles pensavam o contrário, pensavam que o reino de Deus seria a instauração de um sistema no mundo, e estavam completamente equivocados e enganados. E hoje, no Evangelho, temos que olhar para a atitude destes dois irmãos, Tiago e João, que chegam ao pé de Jesus, e o Evangelho começa assim: queremos que faças o que te vamos pedir. Portanto, com uma atitude arrogante, queremos que nos faças aquilo que te vamos pedir. Isto não é um modo de pedir, isto não é um modo de rezar. Aqui não há humildade, não há abertura para a procura da vontade de Deus, mas somente o interesse cego de realizar a nossa vontade. Quanto a loucura e presunção, muitas vezes é assim também que rezamos, com esse tom, com essa atitude. E todos na nossa vida já conhecemos pessoas que abandonaram a fé porque Deus não lhes concedeu qualquer graça. Ficaram muito ofendidos. E Jesus quer nos dizer algo sobre estas atitudes. São Paulo, aos Romanos, no capítulo 8, diz assim: não sabemos o que pedir o que convém. Nós, quando nos ajoelhamos, quando rezamos, devemos partir desta atitude de São Paulo. Nem sequer sabemos o que devemos pedir. Colocar-nos diante de Deus, porque Ele conhece as nossas necessidades. Colocar-nos com a nossa fragilidade, a nossa incapacidade de compreender os desígnios de Deus, que os nossos pedidos muitas e muitas vezes não são do Senhor e, portanto, não são do nosso bem. São Paulo diz: o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. É o próprio Espírito Santo que intercede em nosso favor, com gemidos inexprimíveis, diz em Romanos 8, capítulo 8, versículo 26. É somente quando nos deixamos guiar pelo Espírito Santo que compreendemos as coisas de Deus. Portanto, quando nós rezamos aquilo que Jesus quer, é que nos coloquemos com humildade e disponíveis para que o Espírito Santo opere em nós. Tiago e João não eram maus. Tiago e João nem sequer estavam mal intencionados. Não sabiam o que pediam. Não sabiam. E, portanto, Jesus indica-lhes, diz-lhes que é na abertura aos dons, na simplicidade do Espírito Santo, que nós rezamos bem. Aqueles dois apóstolos não pediam segundo Deus, sob um dos critérios de Deus. Não se publicavam segundo a vontade do reino, mas segundo os seus interesses. Queriam glória, queriam honra, queriam os primeiros lugares, queriam os seus interesses, de acordo com a sua lógica e modo de pensar, com a sua fé, com o seu modo de agir. A resposta de Jesus mostra um certo desgosto, uma certa tristeza. Não sabeis o que pedis. Jesus voltou-se para eles e disse: não sabeis o que pedis.
o Senhor e Jesus completa que os dois irmãos, e para nós todos, Jesus completa: podereis beber o cálice que eu vou beber? Podereis ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? E eles dizem logo: podemos, sem saber o que era isso. E de que cálice é que o Senhor diz se nós podemos beber? Qual é este cálice? O mistério da cruz, a Quinta-feira Santa, o mistério da cruz, o derramamento do sangue, é este cálice, aquele sofrimento. E eles não sabiam disto, eles não estavam preparados para isto. São Paulo continua e diz-nos: não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Se andamos enganados, é conosco. Mas diz São Paulo: nós fomos batizados em Cristo Jesus. Quando no dia do nosso batismo, o sacerdote diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é noutra coisa qualquer. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos batizados no projeto de Jesus Cristo. Pelo batismo nós fomos sepultados. O batismo, no princípio da igreja, era uma piscina, a pessoa mergulhava, e há irmãos evangélicos que fazem muito alarido disso, mas o simbolismo é o mesmo, para simbolizar que nasce pessoa nova. O batismo ressurge pelo sacrifício de Cristo a pessoa nova. Temos que nos deixar imbuir por este Espírito de Jesus, por este mistério da cruz de Cristo. Nós não fomos batizados nas palmas, na glória do mundo. Nós fomos batizados em Cristo. E o seu projeto termina na cruz. Não termina na cruz, mas é o sentido. Depois termina na ressurreição. Se com Cristo formos sepultados e ressuscitaremos com eles. Podeis ser batizados no meu batismo? Esta pergunta nós devemos colocá-la. Há muita gente que foi batizada e que ainda não aceitou o batismo em Jesus Cristo. E quem não entende isto, mesmo o batismo das crianças, muitas famílias não entendem que é no projeto de Jesus Cristo. E por isso aí vem a tal questão: quando ele for grande, isto é tudo um projeto humano, e quando ele for grande, então ele escolhe. A família não está preparada para decidir batizar os seus filhos no projeto de Jesus Cristo. Portanto, quando ele for grande, escolhe esta, aquela, a outra. Não, tu tens que preparar os teus para serem batizados no projeto de Jesus Cristo. E a grande maioria dos, quando dizem que é esta liberdade, esta escolha, que não há liberdade nenhuma, que não há escolha nenhuma, é a confusão, porque não entenderam o que é o batismo. Não perceberam, não sabem. Portanto, é uma escolha. É como outras. É como ir ao futebol ou ir à praia, ir ao café ou ir ao restaurante, ir a Toronto ou ir a Ottawa. É a mesma coisa. Não, o batismo de Jesus Cristo tem compromisso, tem vida, tem empenho. E nós hoje temos tantas famílias que estão arredadas, não percebem nada absolutamente disto. E portanto falam de liberdade, sem saber o que é liberdade. Falam porque a liberdade em relação a Deus é um mistério tão grande, tão profundo, que pouca gente. Esta semana tivemos a Santa Teresa d'Ávila, a festa de Santa Teresa d'Ávila, e essa fala de liberdade, porque os místicos, aqueles que são capazes de entrar no mistério de Deus, na grandeza de Deus, esses entendem o que é a liberdade. Nós não entendemos nada do que é a liberdade. Não tenhamos dúvidas.
Aquele conceito que nós temos de liberdade, por exemplo, na cabeça, foi aquele que alguns quiseram que nós tivéssemos. Nós não entendemos nada de liberdade. E o nosso mundo hoje, cada vez não entende menos. A liberdade são os pozinhos que A, B ou C coloca na tua cabeça. E é tão triste. É muito triste nós olharmos na perspectiva dos místicos, na perspectiva daqueles que entenderam isto à maneira de Deus. É tão triste o que nós estamos a viver hoje. A superficialidade, a mentira, a arrogância de pensarmos que sabemos e não sabemos nada. A arrogância de pensar que entendemos e não entendemos absolutamente nada. E todos nós estamos nesta barca. São Paulo aos Hebreus, para terminar, diz assim: temos um sumo sacerdote iminente que entrou no céu, Jesus, Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós. Confiemos no Senhor e supliquemos que Ele converta o nosso coração, dando-nos os seus sentimentos, suas atitudes de doação, serviço e humildade, sua confiança no Pai e, finalmente, a graça de participar daquela glória que no céu Ele tem com o Pai e o Espírito Santo. Diz São Paulo na carta aos Hebreus. Confiemos no Senhor, confiemos no seu projeto e não andemos com ilusões, que sabemos o que não sabemos, que dominamos aquilo que não dominamos, que somos importantes e não somos, que temos muita coisa e não temos. Portanto, confiemos no Senhor. E o convite hoje, deste domingo, é esta confiança, é esta verdade, esta atitude interior de humildade diante dos mistérios de Jesus Cristo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Criador do céu e da terra, de todas as coisas invisíveis e invisíveis, creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro. E subiu aos céus, onde está a direita do Pai, e onde há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho, adorado e glorificado. Ele falou para estes profetas, que na Igreja Santa Católica e Apostólica, profetas ao batismo para a missão sacramental, mistério da ressurreição da morte, e da vida. Irmãs e irmãos, oremos juntos ao Pai para que nos ensine a sabedoria da cruz do seu Filho e a caridade para com todo o homem que sofre, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelos bispos, presbitérios e díaconos, pelos que têm compaixão daqueles que sofrem e pelos que sabem acolher quem os procura, oremos ao Senhor.
pelos que livremente foram eleitos pelo povo, pelos que exercem as suas funções com retidão e pelos que gostam de servir como Jesus. Oremos ao Senhor. Pelos homens a quem a vida mais provê, pelos que carregam a cruz de Jesus Cristo e pelos que aceitam o sofrimento redentor, oremos ao Senhor. Pelos que saberam de Jesus, trono da graça, e pelos que recebem assiduamente o seu perdão e comungam o seu corpo e o seu sangue, oremos ao Senhor. Por todos os países de missão, pelos missionários que levam ao longe a boa nova e pelos cristãos que oram sem desânimo, oremos ao Senhor. Pelos fiéis que adormeceram em Jesus, pelos que serenamente ainda o esperam, e por todos os que morrem sem esperança, oremos ao Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Fazei, Senhor, que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade de espírito, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os corpos celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei,
este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, deu-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
eu queria que... preciso ter muita pressa. Eu sei que temos que ir para o almoço, mas pronto. Eu queria mandar uma saudação a todos aqueles que estiveram connosco através da nossa página da internet. Recebemos aqui uma mensagem da Ana Benevides e do Luciano, que estão na África do Sul. Nós não sabemos se o Luciano acompanhou a missa toda, mas acreditamos que sim. Mas desejamos boas férias ao Luciano e a todos aqueles que, ao Luciano e à Ana, que mandaram uma mensagem para nós, e todos aqueles, muita gente não mandou, mas muito obrigado. E também o nosso irmão Tom Oliveira, de Hamilton, que todos os domingos faz o favor de estar connosco, muito obrigado. E depois as outras famílias, a Maria Pavão e etc. Muito obrigado. Aí ao fundo está vai haver um take-out, portanto no dia 30 e 31 de Malasadas. Façam um favor, portanto informem-se, está por aí espalhado, e obrigado pela colaboração e daqueles que vão trabalhar nisto, muito obrigado. No próximo sábado teremos aqui o consulado na nossa comunidade. E agora já podemos falar, eu já sabia há bastante tempo, mas não havia confirmação. No dia 3 e 4 de novembro vai passar por Kingston uma secretária de Estado das Imigrações, é a primeira vez que ela vem cá, e portanto perguntaram, e eu respondi em vosso nome, se faríamos aqui um jantar, e eu disse que sim. Portanto, nós ficamos honrados, porque nós somos uma das paróquias que em todo o Canadá as autoridades, quando vêm, procuram-nos. Isto é pelo acolhimento dos portugueses. Na nossa história, vós fostes acolhendo bem, portanto, muito obrigado. Eu não sei bem tudo o que se vai decorrer, mas eu sei que desde que temos a Queens, aquele projeto da Queens que fizemos, eles procuram passar por aqui. Eu gostaria, mais uma vez, e desculpa que eu sei que não gostais que eu falo deste assunto, nós estamos muito divididos, somos uma comunidade que se foi dividindo, e é triste, muito triste. Quando nós começámos o apoio à Queens, nós sabíamos que não nos queriam lá. Porquê? Porque hoje aquilo que se impera nas escolas, nas universidades, é afastar de projetos como a religião católica. Portanto, não são todos, infelizmente não é toda a gente, mas eu não estou a falar dos portugueses. Eu sabia perfeitamente. E aí, a última vez que fui lá, senti numa senhora que lá estava, uma autoridade, que não era muito bem-vindo. Eu gostaria de vos dizer o seguinte: há muito poder hoje que está assente na divisão, que geram divisão para reinar. Muito do poder que nós hoje temos no nosso mundo atual é assente neste e na mentira. E portanto, nós cristãos devemos estar atentos a isto. Todas as comunidades cristãs e católicas, é um flagelo esta divisão. Felizmente, nós, por exemplo, aqui em Kingston nunca experimentámos isto. Mas eu tenho uma palavrinha a dizer sobre isto. Custe o que custar. Há muito poder por aí, nas instituições e no nosso mundo ocidental, que parte desta coisa de dividir para reinar. E eu tenho muita pena que nós portugueses colaboremos com isto. Nós não nos podemos esquecer que somos do povo que ouviu o sermão do Padre António Vieira. O Padre António Vieira fez o sermão dos peixes e disse, já naquele tempo, que havia peixes grandes que comiam os pequenos, mas há sempre o maior como outro grande já. E a nossa sociedade não pode andar nisto de peixe a comer peixe. Mas há também uma imagem que aparece agora
ultimamente, há uns peixinhos que aprenderam a fazer a imagem de um peixe grande e os outros peixes maiores, quando chegam, pensam que estão tão unidos, fazem a figura de um peixe que fogem. E a unidade destes peixes é uma lição para nós. Hoje um dos problemas grandes problemas do nosso mundo, eu repito, infelizmente não é todos, felizmente, é uma porcentagem pequena, mas procura-se a divisão para reinar. E nós temos católicos, temos sido tão tontinhos, às vezes em certas atitudes, não vemos, não queremos ver. Hoje há muito poder assente só pura e simplesmente na divisão. E é na sociedade toda. E nós temos que tomar a atitude ou do medo ou da coragem. Não há grandes escolhas. E eu, neste aspecto, não estou a falar de nós portugueses. Estou a falar da forma como nós embarcamos. Às vezes, em certas barcas. E se alguém tiver a coragem de traduzir a 2 ou 3 pessoas aquilo que eu estou a dizer, a falar dos peixes grandes como os pequenos, não são muitas. Mas há gente que está convencida que são dos peixes grandes. E neste aspecto, porque aquilo quando fizemos o curso da Queen's foi para unir, para dar nome à comunidade. E não faz sentido nenhum. Nós não queremos estar em nenhum aspecto que não valorize os portugueses. Não queremos. Eu não quero. Ou se valoriza a comunidade portuguesa, ou nada. É assim. Pronto, nós vamos receber a nossa secretária de Estado. Eu peço a vossa colaboração. Vamos fazer um grupo de trabalho, fazer um jantar, como vós sempre fizeste. Muito obrigado. Isto não se deve nada a mim, deve-se a vós. Mas há verdades que têm de ser ditas. E uma das verdades é esta: há tanto poder pelo mundo assente na divisão. O único valor, dividem para reinar. Custar. E segundo, nós, comunidade portuguesa, católica, não embarcamos em barca nenhuma que não seja para dar valor aos nossos empresários, aos nossos portugueses que lutaram muito, que não tiveram vergonha de deitar mãos a qualquer trabalho. Esses é de que nós louvamos. Essa gente. Portanto, eu disse isto esta semana às nossas autoridades. Eu não estou a dizer isto a vocês pela primeira vez. Eu disse-lhes, olha, tenho muita pena, nós estamos muito divididos e há muito poder por aí assente na divisão. E a minha tristeza é que nós colaboramos. Há muita gente que, em vez de procurar a união, procura a divisão. E é muito, 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 muito triste. E as comunidades, não é pecado da comunidade de Kingston. É pecado de todas as comunidades do Canadá, dos Estados Unidos, da Alemanha, onde eu estive. Muita gente das comunidades cristãs católicas que deveriam trabalhar para a unidade e colaborar com a unidade e não se deixar embarcar em tontarias daqueles que aproveitam para ter poder a divisão. O nosso tempo é caracterizado de muitas bombas para dentro da Igreja Católica. Mas qual é a surpresa? Os mártires que se mantiveram firmes, houve cristãos que os denunciaram, que os traíram. A Igreja tem os dois lados. O povo de Deus tem os dois lados. Tem o lado da fidelidade, do amor, da sinceridade, e tem o amor da traição. Tem o lado da traição. Eu peço muita desculpa, mas e já disse isto às nossas autoridades, é uma das coisas que mais me entristece neste momento, e já sou o único, por exemplo, no Canadá, mais o seu padre Fernando, que está em Oakville, português, que nascemos em Portugal,
a desunião em que nos estamos votados. E podemos colaborar, podemos embarcar na barca, mas fingir que não se vê, não podemos fingir. Isso não podemos. E o meu convidar a todos, portanto, mantenham-se fiéis. É para uma honra das autoridades gostarem de vir à nossa comunidade, deve-se ao vosso acolhimento, mas não temos ilusões. Nós não temos ilusões da barca da divisão, mas essa barca já está um bocadinho também já a começar a estar furada, já está a meter água. Essa barca, muita gente já a vê. Há muita gente já a vê. Começa a estar um bocadinho furada. Pronto, eu estou a falar de vários aspectos e ninguém aproveita isto para colocar só na comunidade portuguesa. Não é só na comunidade portuguesa. Não estou só a colocar na comunidade portuguesa. Estou a colocar no nosso tempo e nas nossas autoridades. Há muita instituição, muita coisa, que o único valor de poder é a divisão. Dividiram, arranjaram um grupinho, estão ali. E eu, se falasse, por exemplo, às nossas universidades, os bons professores, que são muito mais de 90%, quantos é que não estão de acordo comigo? Quantas instituições do nosso Estado não estão de acordo comigo? Não se tem coragem de dizer, mas nós temos que começar a refletir e a pensar. Não nos deixemos dividir por pessoas e por interesses que não nos levam a lado nenhum. Não tem futuro, não tem projeto. E para terminar, eu vou chamar os jovens, aqueles jovens que estão ali na Queens a fazer o Erasmus, vieram aqui no outro dia, mas depois desaparecem. E aquilo entristece-nos. E eu vou-lhes perguntar na cara porquê. Parece que nós portugueses, os mais velhos, parece aqueles que vieram há muito tempo, que fizemos alguma coisa de mal a Portugal. Parece que fizemos. E é muita tristeza. É alguma tristeza que olhamos para isto tudo. Mas, sobretudo, aquilo que eu gostaria que falássemos e refletíssemos é na divisão da nossa comunidade. Não embarquemos nessa barca. E há tanta gente que tem aproveitado. Lamentavelmente. Tem aproveitado a nossa divisão. As nossas divisões. Pequenas coisinhas aqui e acolá. Faz-se uma montanha. E há gente a aproveitar isso. E nós, católicos, não temos tido capacidade de ver. Olhar que tudo aquilo que ultimamente se fala da Igreja, apesar de ter alguma verdade e muita verdade, não nos pode perturbar. A Igreja sempre foi. Houve mártires e houve traidores. O que é que te espanta? E não nos pode espantar absolutamente nada. Eu peço ao Senhor que nos dê força e peço desculpa de falar nisto, mas nós peço a vossa colaboração. No dia 3 vamos ter aqui um jantar para a nossa Secretária de Estado. Eu penso que a nossa sala que tem lugar para 150 pessoas, certamente não haverá essas pessoas, virão aqueles que vierem, mas não nos vergamos e não cruzamos os braços perante as divisões. Não nos curvamos perante isso. Peço-vos mais uma vez desculpa por estas palavras, espero que sejam as últimas vezes que eu falo nisto, mas todas as nossas comunidades, um por isto, outro por aquilo, um pouco por todo o lado, é isto. Aproveita-se a divisão. E era bom que nós refletíssemos sobre isto, porque juntos
temos mais valor. Eu não sei o que é que vai ser daqui a 10 anos. Os jovens que têm hoje 17, 18, 19 anos, há aí muita família a sofrer, está tudo desunido, está tudo espalhado. O que vai ser daqui a 10 anos com esta droga, com este coisa, com esta liberdade que não é liberdade, que nós fazemos de conta que nós não vemos, que não se está a ver, e aponta-se que Portugal que é um modelo, e nós sabemos que tantas velhinhas têm os filhos com 40 anos em casa, que até a reforma desaparece, e Portugal é um modelo. E nós, o que é que vai ser daqui a 10 anos? E a barca está dividida. Uns estão a remar para a direita, outros estão a remar para a esquerda. E o capitão continua muito convencido que vai... E é na unidade. E é um apelo profundo. E eu já não escondo. E esta semana disse, olha, nós estamos muito divididos. E é com muita tristeza que estamos. Seja logo, que Deus nos ajude e que nos dê força. Oremos. Deus de infinita bondade, que nos alimentais com o corpo e o sangue do vosso Filho, tornai-nos também participantes da sua natureza divina. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos bom domingo e boa semana. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.